Olá, amigos. Estou aqui mais uma vez para apresentar algumas ferramentas e algumas instruções e orientações para conhecimento geral de aplicações do software SGServe. Meu nome é William Dantas, eu sou consultor na área de engenharia de manutenção, determinados serviços como facilities, manutenção industrial e predial. Bom, nesse vídeo nós vamos falar, dando continuidade a outro vídeo sobre ICPM, indicador de cumprimento de planejamento, programação de manutenção, e CPS, que é de variação para serviços, em relação ao relatório de acompanhamento e movimentação de OS, que é o 0204 do software. Então, entrando aqui no software, que é uma base de demonstração fictícia, nós vimos que na aula 231, que você tem um relatório 0213, que é o indicador de cumprimento de planejamento e programação de OS, que se caracteriza por verificar e reproduzir dados relativos a OS que ainda estão planejadas, replanejadas, além de programadas, além da fase de execução. Então, ele mede todas as três fases de replanejamento, planejamento com replanejamento, a programação com reprogramação e a execução através de atraso e tudo mais. Ele mede todo o contexto que eu falei. No 0204, esse que nós vamos demonstrar, ele já não, ele se baseia sempre em OS emitidas, ou seja, aquelas que já passaram pelo planejamento, mas já foram programadas, com planejamento é uma expectativa, mas programação já é uma realidade, é uma possibilidade quase concreta de executar, porque já foram vistos todos os recursos, todas as disponibilidades de pessoal, todas as disponibilidades de materiais, de serviço terceiro, liberação do cliente e tudo mais. Então, esse já verifica o posicionamento das OS durante essa fase de já emitida e programada para uma determinada semana, uma data, né? E vai identificar dessas programadas, tá certo? Não só dessas programadas, ou seja, você vai verificar as que foram programadas em um determinado período, esse período que vai da data inicial e final, mas também vai informar OS que foram terminadas desse período, mas que tenham sido programadas para outros períodos anteriores e tudo mais, tá? Ou até posteriores e antecipados. Nós vamos tirar aqui o relatório pegando essa semana que passou, de 26 a hoje. Eu não vou identificar unidade, nem um equipamento, nem uma classe, nem um tipo de serviço, nem uma chave de seleção, mas vou pegar tanto as sistemáticas aprovadas, aquelas periódicas que correspondem às preventivas, preditivas, rotinas, como as não sistemáticas, são aquelas incluídas, né? As sistemáticas vêm dos planos sistemáticos. As não sistemáticas elas são introduzidas individualmente, como corretivas, obras, melhorias, etc. Tem aqui uma configuração nesse botão, então não só o que vai aparecer na planilha Excel, ele é somente gerado em Excel, esse relatório, não é em PDF. Então vai aparecer a coluna, ordenado por essa coluna unidade, não vai aparecer nem subunidade, nem sistema, nem subsistema, e sim setor executante e o tipo de serviço, que é preventiva, corretiva e tudo mais. Tá? Eu vou me abster de ver aqui os outros campos e vou dar um OK aqui. Nesse momento que dá OK, eu já configurei o que eu quero que saia e que ordenação nesse período. Lembrando que a data inicial para as OS e a data final, esse período, nas OS emitidas e que estão pendentes, é a data de emissão que vale.
tá? Nessa data de emissão, eu vou verificar, né, aquelas que estão programadas num determinado período, né, e vou verificar aqui nas concluídas, terminadas, baixadas, finalizadas, considera a data de término, não é a data de acesso, a data que realmente o serviço foi terminado, dependendo de um aceite, tá? Então, vamos verificar. Ele processou e está pedindo para salvar aqui o meu relatório, tá certo? Eu vou salvar esse relatório aqui, tá? Eu vou salvar, vou subscrever, porque eu já tinha salvo. Ele vai processar e depois disso ele dá uma informação que a exportação está concluída e está salvo naquele caminho. Bom, eu vou fechar, posso fechar, vou no Excel aqui, vou no Windows Explorer e vou buscar lá no meu servidor, na pasta que eu designei, lá em registro, a pasta de teste, e tenho aqui o relatório também, que foi tirado agora às 11h32. Eu abro o meu Excel e ele sai nesse formato aqui, que é um formato Excel, mostrando as colunas escolhidas. Eu escolhi unidade de localização operacional, escolhi executante, não escolhi subunidade. Aqui ele mostra uma fórmula que a gente vai ver depois. Aqui eu tenho o período que eu obtive o relatório, em que ele fez as devidas pesquisas, tá? Eu vou ressaltar ele aqui, é nesse período, que é dessa semana. E aqui eu tenho as quantidades de OS pesquisadas em quantidades. Esse relatório é um relatório que mostra quantidades, ele não mostra HHs como no ICPM, ele mostra a quantidade. Eu vou ressaltar aqui, criar até um ressalto e vou colocar em evidência e vou criar um autofiltro para eu poder pesquisar, tá? Eu vou congelar aqui aqui em exibir, eu vou congelar essa coluna e essa linha, né? Congelar o painel para que eu observe. Vamos analisar então agora as colunas. Aqui eu tenho um tipo, tá vendo? M é melhoria, P é preventivo, aí é outros. No total geral nessa semana, no ambiente pesquisado, reparem, eu tive 40, eu iniciei o dia 26, a data inicial do período, com 41 ordens de serviços pendentes. E elas estão discriminadas aqui, ó. Duas do setor de manutenção, que é o setor executante, de corretiva. Então, a qualquer momento, eu posso filtrar aqui, criar um autofiltro, não só de data, como também de quantidade, de tudo que eu quiser, como por tipo, ó. Eu quero identificar só as corretivas, eu deixo marcado só as corretivas, tá certo? Então eu tenho total controle de obter o relatório que eu quiser, com a filtragem em cima do Excel que eu quiser, tá certo? Então essa primeira coluna, por exemplo, eu tive 41 distribuído por vários tipos, estavam pendentes à meia-noite, antes de virar a data do dia 25 para o 26. Bom, durante esse período, de meia-noite 1 até a meia-noite do dia 2, eu tive emitidas no sistema esse total na segunda coluna aqui, a coluna E. Tá? Então, se a gente ver, eu tinha 41 e emiti pendente, meti mais 50. Então, fiquei com 91 OS, tá certo? Bom, na terceira coluna, ele pesquisa o que foi programado. Repara, 3 OS, 1. Então, dessas 91 que eu entrei a semana, eu programei 25 OS. Isso aqui é um total, tá? É um total. Eu programei 25 OS, desculpe. Aqui é o total na coluna E, tá? Que eu programei, ou seja, que eu determinei para aquele período, 25S. Na coluna G, que é essa coluna não realizadas, é se eu respondi alguma OS não realizada. Não respondi nenhuma não realizada, né? Que eu não tenha realizado por motivo
de deficiência. Eu não fui capaz, por falta de mão de obra, falta de material de responsabilidade minha e tudo mais. Agora, reparem, a coluna seguinte ela é muito importante. OS foram terminadas, canceladas, se sistemáticas com tarefas não aplicáveis, que aqui não realizadas, se sistemática você não realizou por problema teu, problema da empresa executora, do setor executante, né? Separado pelos tipos de serviço, são essas que eu não realizei porque por minha responsabilidade, alguma falta que eu tive aí, que era a minha responsabilidade. Mas nada aconteceu, nenhum eu terminei assim. E a coluna seguinte, a coluna H, já mostra as OS canceladas. Canceladas por quê? Se for uma sistemática, uma periódica, preventiva, eu cancelo quando eu não consigo fazer por um motivo que não é meu, por um motivo do contratante, da empresa que me contratou, ou seja, aleio a minha responsabilidade. Então, tem 5 OS que elas podem ser vistas aqui, ó, todas 5 são do setor de mecânica, tá? Todas elas foram canceladas com tarefas não aplicáveis, que não se aplica eu fazer porque o cliente não liberou, o ambiente está fechado, falta alguma providência, e eu tenho como regra terminar essas OS automaticamente pelo sistema ou manualmente num determinado período, ao fim de uma semana, ao fim do dia, tudo mais. Bom, e a coluna L, desculpe, HI, é a que realmente eu dei baixa, eu terminei. Então, repara, foram 16 de elétrica, num total de 18 OS eu consegui fazer. Não necessariamente estavam dentro das programadas, que é 25, tá? Eu posso ter terminado o OS que estava programado em outro período, mas eu terminei dentro desse período. De tal forma que eu fiquei com 68 pendentes ao final do período, ou seja, quando terminou meia-noite do dia 2, eu tinha lá 68 OS pendentes que permaneceram para o período seguinte, para a partir de 0 horas e 1 minuto do dia 3 de maio. Tá? Bom, e aqui vem um fator, eu vou só melhorar aqui para vocês verem, converter em número, tá? Eu vou ressaltar esse item, tá? Olha lá, repare, aqui ele mostra um percentual de cada linha, tá vendo? Aqui, por exemplo, o que vocês acham? Tem 266% de realização. Sim, pode passar acima de 100. Por quê? Eu executei 16, eu realizei 16 OS e só estavam programadas 6 OS. Então eu fiz além da programação, porque certamente eu dei baixa em OS anteriores, porque eu tinha 23 emitidas, mas somente 6 estavam programadas por período. E eu executei 16, então ficaram pendentes 7. Quer dizer, quase que eu acabo com as OS que todas estavam emitidas para o período, mas nem todas que eu emiti para o período estavam programadas para o próprio período. Eu dei conta não só dessas, então eu realizei, além da programada, mais 10 OS, que representou 266% do que estava programado, que é 6. Então, de tal forma que na média total, repare, o percentual de executado, aqui nós temos a fórmula, esse percentual de cada linha do total é a quantidade de OS, transformado em percentual 100%, vezes 100, dividido pelo denominador, que as OS estavam programadas, mas eu abato, subtraio as OS canceladas, entendeu? Então, nessa situação, eu consigo realizar toda essa questão de OS canceladas e ter o resultado final, 90% eu realizei, porque teve uma parte que eu excluí, expurguei, que foram as canceladas, que não foi meu motivo, por minhas razões, pela razão da empresa contratada, entendeu? Bom, se gostaram dessa aula, curtam ela, se inscrevam no nosso canal no YouTube, SG Serve, e até a próxima. Um grande abraço a todos.